Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando mais um culto que está sendo realizado pela Igreja Batista Nova Vida. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial, é aquele que tem cuidado todo o tempo dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para mais um culto, para ouvir a tua mensagem nesta noite. Alegra, ó Deus, os corações entristecidos. Pai, são tantas coisas que têm acontecido nesses dias que os corações andam abatidos, Senhor. Andam, ó Deus, entristecidos. Anda, Senhor, muitas vezes desesperançosos com tanta coisa que vem acontecendo. Mas, ó Deus, eu peço neste momento, Senhor, através desta oração, que o Senhor possa estar visitando a cada vida, a cada coração, alegrando, Senhor, e tirando toda a tristeza, aumentando a confiança, a fé. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que esses corações sejam abalados, ó Deus, com tanta coisa que vem acontecendo. Fortalece a cada vida, meu Deus. Ajuda, Senhor, visita esses que estão enfermos nos hospitais. Ajuda, ó Deus, esses que estão em suas casas também, Senhor, enfermos por causa deste vírus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo este mal. E, Pai, eu te peço neste momento, dê força, Senhor, para cada um que está acompanhando este culto e aqueles também, ó Deus, que por algum motivo não poderão estar participando. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Aqueles que puderem estar acompanhando, peguem as suas Bíblias e vamos ler alguns versículos. Diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Amém. Eu quero passar aqui um pensamento em relação a esse texto. Ele é muito interessante porque nós vimos aqui que Jesus, quando ele chamou, perguntou: o que queres que eu vos faça? Às vezes nos dá a impressão que Jesus não sabe aquilo que nós estamos passando, que ele não sabe das nossas necessidades. Será que Jesus aqui não sabia que aqueles cegos, eles queriam ser curados? Eles queriam que seus olhos fossem abertos? Não. Com certeza Jesus, ele sabia. E como ele sabe da minha e da sua necessidade. Mas Jesus queria ali ouvir, da boca daqueles 2 cegos
que Ele os curasse, porque ali eles estariam realmente demonstrando a confiança e a certeza de que Jesus poderia curá-los. E é assim também na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós só seremos curados quando um irmão ou uma pessoa esteja orando por nós. É muito bom que nós estejamos sempre orando uns pelos outros, e é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos realmente estar sempre orando uns pelos outros, mas muitas vezes nós nos colocamos numa condição de que a minha oração, ela não tem valor nenhum diante do altar do Senhor. E não é verdade. A nossa oração, o Senhor responde a nossa oração. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o nosso clamor. Muitas vezes Deus, Ele está querendo ouvir você clamar, você buscar, você confiar naquilo que você pede para Ele. E é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. Nós somos filhos e o Pai, Ele não nega nada que seja bom para o seu filho. Então quero deixar aqui para você nesta noite, que você confie, que você tenha fé na oração que você faz diante do Senhor. O Senhor, Ele responde também a sua oração. Nós precisamos confiar. Nós temos um exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ficou tantos anos gastando tudo que ela tinha, buscando uma cura, falando com pessoas, com curandeiros, enfim, não teve nenhum resultado. Mas quando ela foi até Jesus, e ela colocou as suas mãos ali nas vestes do Senhor, ela foi curada. Ela teve fé, ela buscou ali o Senhor, e o Senhor a curou. Eu gostaria que você fizesse isso também nesta noite. Nós vamos ter um momento de oração, daqui a pouco, de intercessão. Coloque a sua fé diante do Senhor. Busque nele ali aquilo que você esteja precisando. Não que ele não saiba, mas ele quer que nós tenhamos um ato de fé e de confiança, que quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. Amém? Que Deus os abençoe. E nós teremos em seguida o nosso momento de oração. Então, fale com o Senhor, tenha fé e com certeza Ele ouvirá o desejo do teu coração. Deus abençoe e tenhamos um ótimo culto. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho trazer a palavra que está em Romanos 12, de 9 a 13, que diz assim a palavra. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor de todos os céus e de toda a terra, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos em nome santo do vosso Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para
honrar, glorificar e bendizer o vosso nome, Senhor. Pois só o Senhor é digno de honra, louvor e adoração, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por todos os irmãos da Igreja Batista Nova Vida, Senhor. Todas as famílias ali, Senhor, pelos seus lares, pelas suas vidas, que não falte o pão às suas mesas, Pai. Que haja paz, que haja amor, que haja harmonia. Desculpe. Que haja, Senhor, livramentos. Peço também por todos os pastores, Senhor, todas as famílias desses pastores, pelas suas vidas, pelos seus lares, pelas suas famílias, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, que eles continuem firmes na palavra do Senhor. Pai Santíssimo, Pai amado, peço também pelas famílias, Senhor, espalhadas por toda a face da terra, Senhor. Irmãos que estão passando por necessidades, Senhor, que o Senhor os fortaleça, dê livramentos a todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, também pelas famílias enlutadas, Senhor. Quantas vidas, Senhor, nesses últimos 12 meses que se passaram, Senhor, por conta da pandemia. Eu peço ao Senhor que o vosso Espírito Consolador, Senhor, console a cada um, a cada família, Senhor. Fortaleça, Senhor. Fortaleça e que eles se fortaleçam, Senhor, para honrar e glorificar o vosso nome. E que não percam a fé no Senhor. Porque nas tribulações, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida cada dia mais, Senhor. Que busquemos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno, Senhor, de honra, de adoração, de louvores, Pai. Eu peço ao Senhor também por todas essas pessoas que estão na frente, Senhor, de trabalho, na área da saúde, Senhor, médicos, enfermeiras, motoristas de ambulância, recepcionistas, enfim, todos esses que cuidam, Senhor, dessas pessoas que estão passando por esse problema, Senhor, por essa pandemia. Senhor, fortaleça cada um, dê saúde a cada um deles, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, por todos os governantes desses estados brasileiros, Senhor, que eles, Senhor, procurem honrar e glorificar o nome do Senhor, cuidando desse povo, Senhor, que seja a primícia, Senhor, na vida desses governantes, cuidar deste povo que está tão oprimido, Senhor, tão sofrido, por conta não só por essa pandemia, mas por conta essa carestia que anda assolando esse país, Senhor. Peço também, Senhor, pelo presidente desta nação. Fortaleça ele, Senhor, fisicamente, espiritualmente e também dando sabedoria a ele, Senhor. Que ele procure enfrentar esses momentos ruins, Senhor, buscando a Ti, Pai, nas suas orações. E que ele trabalhe, Senhor, que ele trabalhe em função deste povo, Pai, para o bem-estar desta nação. E eu peço também, Senhor, que os seus subordinados estejam também, Senhor, buscando o comprometimento com esta nação, Senhor, buscando resolver os problemas desta nação. Senhor Deus amado, Pai bendito, que esta nação possa, Senhor, de joelhos clamar ao Senhor pelos livramentos, Senhor, que livra-nos, Senhor, dessa pandemia que nos está nos assolando, Senhor, e que o mal vá embora, Senhor, por completo, e que possamos honrá-lo e glorificá-lo sempre. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Senhor. Amém, amém e amém. Let's go.
estamos mais uma vez usando esses recursos tecnológicos por conta da situação que enfrentamos, infelizmente, há mais de um ano. Por isso precisamos orar e pedir ao Senhor nosso Deus que sare a nossa terra. Para tanto, a igreja precisa estar unida em oração. E esta é a nossa proposta, a proposta da nossa Igreja Batista Nova Vida. Nós estamos sendo uma igreja de oração. Então, todos os dias, de segunda a segunda, a igreja se propõe a estar junta das 22 às 22h30, cada um em seu lar, em sua própria casa, separando essa meia hora das 22 às 22h30 para orar por sua própria vida, pela vida de seus familiares, pela vida do nosso país, pela vida do nosso mundo, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, porque temos pecado contra Ele sim, e possa sarar a nossa terra. Então, acompanhe conosco nesta jornada de oração. Temos feito outros encontros de oração também durante a semana, mas se você não puder participar desses outros encontros, separe um horário qualquer do seu dia, não importa qual horário, mas separe para estar buscando a face do Senhor. A igreja unida é o segredo para vencermos esta fase tão difícil que estamos testemunhando. Eu quero falar de alguém que também enfrentou uma situação muito difícil na sua época. Não tinha muitos recursos, mas confiou no Senhor, o seu Deus, e na palavra de Deus. E com isso ele foi muito bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer. Vamos contar um pouco a história de Esdras, o escriba. E eu quero que você abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, o livro de Esdras, capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo de número 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então veja só, Esdras fazia parte do povo que estava exilado na Babilônia, por conta da destruição de Jerusalém, ocorrida em cerca do ano 586 a.C. Eles ficaram ali na Babilônia durante 70 anos. 70 anos servindo como escravos na Babilônia, numa condição diferente daquela que o povo havia enfrentado no Egito, mas ainda continuava a mesma ideia de opressão, de escravidão, enfim. E Jerusalém estava arrasada, em ruínas. O templo do Senhor, construído por Salomão, havia sido totalmente destruído. Então o povo se lamentava, obviamente não estava mais na sua terra, a cidade de Davi estava destruída, desolada, e o templo também arrasado. Bom, quando os persas assumiram o poder mundial, depois dos babilônios, os persas tiveram um outro tipo de tratamento com os judeus. Ciro, o persa, foi o primeiro que deu condições para o povo voltar para a sua terra. Eles apenas deveriam pagar, obviamente, impostos para o Império Persa, mas eles podiam voltar, retornar para a terra de Israel. E ali, então, uma primeira leva veio, feliz, obviamente, financiada até pelos outros irmãos judeus que não puderam vir com eles, e eles vieram para repovoar
a Judéia, a cidade de Jerusalém, enfim, a cidade estava em ruínas e o templo também estava em ruínas. Esdras vai aparecer na segunda leva. Uma segunda leva vem com Esdras, mas com uma missão específica: reconstruir o templo de Jerusalém. Era um desafio enorme, porque, obviamente, ele não tinha os recursos necessários para, pelo menos, construir algo muito parecido com a suntuosidade do Templo de Salomão. Ele tinha que trabalhar com aquilo que ele iria conseguir, se conseguisse, porque ele era um escravo, era um exilado, mas a boa mão de Deus estava com ele. O rei Artaxerxes, da Pérsia, da época de Esdras, foi muito bondoso com Esdras. Ele liberou muita coisa para Esdras. E Esdras, então, ele chegou a Jerusalém muito bem, e o texto diz que ele chegou nesse tempo porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. E aqui está o segredo, portanto, de quem tem que enfrentar um grande desafio e não tem os recursos necessários, vamos assim dizer, pelo menos aquilo que podemos imaginar ser necessários, né, para dar conta de cumprir a sua missão. Esdras, como eu disse a você, ele não tinha a riqueza de Salomão à sua disposição para reconstruir o templo. Era um escravo, era um exilado, mas ele voltou para Jerusalém com essa missão, e o primeiro grande milagre que eu posso dizer aqui é que o rei Artaxerxes, ele liberou Esdras e deu outras contribuições para que Esdras pudesse fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Então, quando ele chega em Jerusalém, né, ele começa então a obra da reconstrução do templo. E ele vai chegar a concluir essa construção, essa reconstrução. Não será com a beleza do templo de Salomão, mas ele irá reconstruir o templo. Ele será bem-sucedido. E por que é que ele foi bem-sucedido? A mão de Deus estava sobre ele, mas da parte de Esdras, qual foi o segredo de Esdras para que a mão de Deus estivesse sobre ele, favorecendo-o, fazendo com que ele fosse bem-sucedido? Qual foi, portanto, o segredo de Esdras que ele pode nos ensinar hoje? Nós que estamos enfrentando alguma grande missão, algum grande desafio de reconstruir algo na nossa vida que foi derrubado por causa dessa pandemia, por causa dessas crises que nós enfrentamos, perdemos algo foi destruído na nossa vida, nós precisamos reconstruir e nós não vemos aqui conosco muitos recursos. O que Esdras pode nos ensinar? Primeira coisa, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa reconstrução, na reconstrução da nossa vida pós-pandemia, né? Para sermos bem-sucedidos, a mão de Deus precisa estar sobre nós. E como é que eu posso ter a mão de Deus sobre a nossa vida para sermos bem-sucedidos? Preste atenção nas 3 ações de Esdras, no versículo de número 10 do capítulo 7 do livro de Esdras. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, vamos lá? Então, Esdras, em primeiro lugar, tinha se decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Então, ele era um escriba, mas ele tomou a decisão, né, de dedicar-se a estudar a palavra de Deus, a conhecer a lei do Senhor
capa a capa, de estar decorando ali a palavra de Deus. Ele tomou essa decisão. Tudo que eu fizer será conforme a palavra de Deus. Eu tenho que reconstruir, que eu faça a reconstrução, que eu reconstrua segundo os princípios, as lições da palavra de Deus. Muita gente, meu irmão, minha irmã, perdeu negócios, perdeu propriedades, perdeu empregos por causa dessa pandemia. Correu até o risco de perder a família. E agora entende que é um novo momento e precisa agora partir para uma reconstrução. Nessa reconstrução, ele precisa, sem dúvida nenhuma, da ajuda de Deus, da boa mão de Deus, favorecendo o seu projeto de reconstrução. E como é que ele vai ter garantida a boa mão de Deus sobre sua vida e sobre seus planos de reconstrução? Primeira coisa, dedicar-se, tomar essa decisão de dedicar-se a estudar a lei de Deus. A palavra de Deus nos ensina no Salmo de número 1 que o homem feliz, você já conhece esse texto, o homem feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é que vai acontecer com esse homem? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Pois bem, foi exatamente o que aconteceu com Esdras. Ele tomou essa decisão de dedicar-se a estudar a lei do Senhor, de meditar na lei do Senhor, dia e noite. E tudo, obviamente, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Diz respeito àquilo que é real, diz respeito a uma lei espiritual. Se o Salmo de número 1 está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é feliz, e é como árvore plantada junto às águas, e tudo que faz prospera, isso vai acontecer. E aconteceu com Esdras mesmo. Ele foi bem sucedido. Desde o momento em que ele saiu da Babilônia, até o momento que ele chegou em Jerusalém e pôs então seus planos de reconstrução em ação. Ele foi bem sucedido. Para sermos bem sucedidos no nosso plano de reconstrução das nossas vidas, precisamos da boa mão de Deus. E para termos a boa mão de Deus, em primeiro lugar, eu preciso me dedicar a estudar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Não é se tornar um teólogo, não é se tornar um pastor, não estou falando isso. Estou falando de estar sendo íntimo com a palavra de Deus, de conhecer com profundidade a vontade de Deus para aqueles que invocam o seu nome. É disso que eu estou falando. Pois bem, a segunda ação que eu devo tomar para que eu tenha a boa mão de Deus sobre a minha vida e que me faça prosperar no meu plano de reconstrução é, conforme o texto aqui, ele diz, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Você vê? Então não é somente no campo da teoria. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece, decorado, tudo decorado. Você toca nele e sabe, né? Decora e salteado. Mas ele aplica aquilo que ele leu nas Escrituras. Isso é uma outra história. Essa é uma outra história. Porque tem gente que sabe muito bem, conhece muito bem
onde está, quantos versículos, quantos capítulos, etc. e tal, mas não aplica as lições preciosas do livro de Deus na sua vida. E aí, então, é um fracasso. É um fracasso espiritual. E se é um fracasso espiritual, é um fracasso em todas as demais áreas. Aqui, Esdras, ele se dedicou a estudar, meditar dia e noite e também ao quê? A praticar a lei do Senhor. Ele serviu de testemunho, modelo para todos aqueles que estavam ao redor dele. Aqueles que estavam com ele podiam pensar, poxa, não vai dar certo, gente, a gente não tem recurso. Olha o tamanho do templo que era de Salomão, o que nós temos aqui? Está tudo destruído. Não temos dinheiro, não temos ouro, não temos prata, não temos nada. Como é que a gente vai fazer? Mas porque Esdras estava ali firme na palavra de Deus e também se dedicou a praticar a palavra de Deus, o Senhor honrou a fé de Esdras, com toda certeza, com toda certeza. Jesus, quando ele traz o Sermão do Monte, né, que para nós, igreja, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, né, a lei do reino de Deus. Quando ele está fechando o seu Sermão do Monte, que é tido como um dos maiores sermões da história da humanidade, né, ele diz aqui, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então veja só, o que Jesus está ensinando. Se você ouve as palavras do Senhor, se você dá atenção à lei do Senhor, mas não pratica, você é como alguém, um insensato, que vai fazer sua construção, a construção da sua casa sobre a areia. E, obviamente, essa construção não vai se sustentar. Esdras parece que conhecia, né, já o sermão do monte, né, de Jesus, porque ele vai praticar, ele vai estudar, ele vai se dedicar a estudar a lei do Senhor, e aí então ele toma a decisão de dedicar-se a praticar a lei do Senhor, custe o que custar. Vamos lembrar que a terra de Jerusalém, Judéia, estava abandonada há 70 anos. Há 70 anos não havia mais a observância da lei, a observância dos rituais de sacrifício no templo, porque estava tudo destruído. Então, era necessário voltar e começar do zero, né? No que diz respeito ao templo, uma reconstrução, levantar literalmente do chão, né, o templo de Jerusalém. Então, era necessário alguém de pulso firme, que conhecesse muito bem a palavra de Deus e que pusesse a palavra de Deus em ação. Essa pessoa, esse alguém foi Esdras. E Deus estava com ele. A grande lição para nós, que estamos, se porventura é o seu caso, que você está buscando reconstruir algo na sua vida, a grande lição é que você tem que retomar os caminhos do Senhor, se dedicar a estudar e conhecer a palavra de Deus, a lei do Senhor, e se dedicar a praticar a lei do Senhor na sua vida, aplicar a lei do Senhor na sua vida. Aí alguém pode dizer, mas pastor,
eu tenho que praticar todos os mandamentos, né? Todos aqueles mandamentos, são 613 que os judeus estão observando, é isso? Eu tenho que conhecer os 613 de cor e salteado, mas tem coisas que não se aplicam aos nossos dias, dizem respeito à cultura deles. Como é que é aplicar a lei do Senhor, né? Ou praticar a lei do Senhor na minha vida? Quando Jesus foi interrogado a respeito do grande mandamento, está lá em Mateus 22, versículo 34, diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Com isso você já matava tudo, né? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, está aqui. Pratique isso. Ame o Senhor, o nosso Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E ao próximo, como você ama a si mesmo. É desse modo, portanto, que praticamos a lei do Senhor, que aplicamos a lei do Senhor na nossa vida. Pois bem, e a terceira ação de Esdras, que fez com que ele fosse bem-sucedido, que garantiu a boa mão de Deus sobre a sua vida e ele pôde reconstruir então o templo, a terceira grande ação de Esdras foi o quê? Foi ensinar os seus decretos e os mandamentos ao povo de Israel. Então veja, a primeira ação, ele se tomou a decisão de dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Segunda ação, decidiu dedicar-se a praticar a lei do Senhor. Terceira ação, a ensinar a lei do Senhor. Então ele tomou a decisão de dedicar-se a ensinar a lei do Senhor ao povo de Israel. Obviamente ele precisava de todo o povo ao seu lado, porque sozinho ele não reconstruiria o templo. Então ele precisava fazer com que aquele povo tivesse a consciência da importância de reconstruir o templo, de reconstruir a nação. Para tanto, ele precisava fazer com que eles voltassem os seus olhos para a lei do Senhor e para que eles percebessem que eles chegaram naquele ponto porque pecaram contra Deus, porque correram atrás de ídolos e de países pagãos, de nações pagãs, para se livrar de um grande problema. E que tudo isso, que toda essa corrida para fontes erradas fez com que eles fossem derrotados, destruídos e levados cativos para a Babilônia. Então ele precisava reunir esse povo e falar: gente, nós não podemos mais pecar da forma como os nossos pais pecaram. Nós temos que seguir esse novo caminho, e esse é o novo caminho. Então ele se dedicou a ensinar a lei do Senhor ao povo de Israel, que estava repovoando, né, a terra da Palestina. Você sabe que é muito importante nós ensinarmos aqueles que estão ao nosso redor a lei de Deus, a palavra de Deus, para que aqueles que estão junto de nós estejam conosco no nosso projeto de reconstrução segundo a vontade de Deus. Sem isso será impossível, sem isso nós não seremos bem-sucedidos. Quando Moisés esteve na fronteira de Canaã, né, ele não pôde entrar, né, por causa do pecado que ele havia cometido contra o Senhor. Mas ele estava diante de uma geração, a geração dos filhos, daqueles que haviam sido rebeldes, né, pelo deserto, e esses rebeldes morreram, toda aquela geração morreu no deserto. Então seus filhos haveriam de herdar a terra prometida.
Então Moisés fez o quê? Moisés ensinou, né, aquela geração o que era a lei do Senhor. Né? Por isso nós temos o livro do Deuteronômio. Né? Deutero, segundo nome, o nomos lei, a segunda vez que a lei é pregada ao povo de Israel. Então aquela nova geração, então agora estava sendo ensinada para entrar na terra prometida da maneira certa, da maneira conforme a vontade de Deus, para conquistar aquela terra, para assumir a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Pois bem, Esdras também fez isso. Ele fez com que o povo pudesse ser ensinado na palavra de Deus, para que entendessem o valor da reconstrução do templo, para que entendessem o valor de estarem na sua terra, na terra de seus pais, na terra de Israel. Foi por isso que ele foi bem-sucedido. E foi por isso que a boa mão de Deus estava sobre ele. São lições preciosas para nós que temos que tomar uma decisão a respeito da reconstrução de algo importante na nossa vida. O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido na reconstrução de algo importante na minha vida? Primeira coisa, né, eu tenho que contar com o favor de Deus, como Esdras contou. E como é que Esdras garantiu esse favor de Deus? Como é que esse favor de Deus foi real na vida de Esdras? Foi real na vida de Esdras porque Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e a ensinar ao povo de Israel a lei do Senhor. Esse é o nosso caminho. Estudar a lei do Senhor, dedicarmos a estudar a vontade de Deus para a nossa vida através das Escrituras. Em segundo lugar, praticar, não ser um insensato, né? Como está lá em Mateus capítulo 7, mas ser um homem prudente, ouvir e praticar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ensinar a palavra de Deus, a lei de Deus, aos nossos familiares, aos filhos, ao cônjuge, enfim, aqueles que estão ao nosso redor, para que a reconstrução daquilo que nós estamos nos propondo reconstruir seja bem-sucedida e abençoada pelo Senhor. Que Deus possa ouvir a sua oração, que a paz do Senhor tome conta do seu coração também. Deus abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus. Amém.